Desde o início da história da humanidade, nós sempre acreditamos e convivemos com os deuses. No passado, nós recebemos desses deuses diversos presentes. Presentes como o uso do fogo, o uso do cavalo, ou então o desenvolvimento da agricultura. Esses presentes, eles mudaram não só a nossa sociedade, mas também a nós próprios indivíduos. Então, nossa psique, os nossos corpos, tudo isso passou por mudanças evolutivas e que nos tornaram o que nós somos hoje. Bem, felizmente nós usamos esses dons com sabedoria para melhorar nossas condições de vida, mas também usamos esses mesmos dons com um espírito feroz e destrutivo. Com o fogo a gente fabricou armas, com os cavalos nós realizamos invasões massivas, devastadoras, e com a agricultura a gente esgotou o planeta. Depois disso, os deuses continuaram a nos dar presentes cada vez mais poderosos, mas também cada vez mais destrutivos. Eles nos ensinaram, por exemplo, o poder dos átomos e a dominar a genética. E, finalmente, agora, nos últimos tempos, esses deuses trouxeram para nós os mistérios da computação e da inteligência artificial. Tudo isso se abriu para nós. Assim, agora, nós estamos, digamos assim, com a estrada que nos leva à criação de consciências e inteligências semelhantes à nossa, as tais AIs, totalmente abertas para serem exploradas. Os deuses nos fizeram deuses. E nesse ponto, nós nos perguntamos, nós vamos sobreviver a esses últimos presentes que os deuses nos deram? Corremos o risco de repetir a história como outras vezes? O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente recebe um presente, nós começamos usando primeiro esses novos conhecimentos como arma e depois como ferramenta de progresso. O problema é que esses novos presentes não vão mais nos permitir esse duplo uso. Eu quero dizer com isso que se nós usarmos dessa vez esses novos conhecimentos como arma, talvez a gente corre o risco sério de não sobreviver, ao menos como coletividade. Então, mais uma vez, nós é que temos as respostas, isso é certo. A antiga sabedoria astrológica, ela também foi um desses grandes presentes que os deuses nos deram. E ela é capaz de nos dar pistas sobre como nós vamos solucionar coletivamente esses tipos de problemas letais que estão agora se apresentando. Com a astrologia, os deuses nos ensinaram a sua própria linguagem. Nas longas noites estreladas do passado, eles mostraram esse segredo para a gente. Nós fomos iniciados na sincronia exata entre o movimento dos planetas e das nossas almas individuais e coletivas. Eles nos ensinaram a ler, através dos planetas e das estrelas, a evolução dessas vidas e nos mostraram que dois astros especificamente, eles reinavam sobre todos os demais. Não é o Sol e a Lua, como vocês acham. Esses dois planetas que eu estou me referindo, eles são os senhores do tempo, Júpiter e Saturno. Os cronocratores, como se diz em grego. Desde os tempos antigos, nós estamos cientes de que os princípios arquetípicos incorporados por esses dois planetas nos permitem controlar o aparentemente incontrolável, para dar sentido ao que à primeira vista não tem sentido. Eles permitem também conter ameaças para compreendê-las e transformá-las em oportunidades de expansão e enriquecimento.
Neste ponto, né, a questão se torna bastante interessante. E a pergunta é saber se nós vamos sobreviver a esses presentes envenenados, né? Esses presentes envenenados pelos deuses que nos trazem duas dúvidas. A primeira é jupiteriana, tem a ver com a aprendizagem. Nós vamos ser capazes de dar sentido coletivo e integrar em nossa visão de mundo o que esses dons implicam? E a segunda, ela é saturnina e ela nos fala sobre os obstáculos. Vamos ser capazes de controlar e regular o uso desses dons para que eles não nos destruam? E é aí que finalmente descobrimos a intenção oculta desses deuses de nos dar esses presentes, né? Que são cada vez mais poderosos e letais. Eles estão dispostos a compartilhar todos os seus segredos conosco e a correr o risco de ter apostado em uma espécie criada à sua imagem e semelhança. Finalmente, então a grande pergunta que nós devemos nos fazer é se nós já amadurecemos o suficiente como espécie para sermos capazes de controlar esse legado da nossa natureza divina. Será que nós vamos conseguir dar um sentido a ela, integrá-la a um novo ser humano? Será que nós vamos saber como ser nossos próprios senhores do tempo? Ainda nesse momento da nossa história, que ele é muito crítico, ele é muito severo da nossa vida coletiva, e é nesse momento que eu gostaria de fazer um convite a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu estou criando um grupo de estudos, né, um grupo de estudos astrológico online, e esse grupo de estudos ele tem como objetivo estudar assuntos relativos à astrologia mundial. Estudar assuntos ligados principalmente ao momento histórico que estamos passando na nossa era, no agora. Né? Entender melhor essa atmosfera de caos que nós estamos vivenciando nesses nossos sistemas que são de credibilidade social, né? Como o dinheiro, o capitalismo, a democracia e a religião. Então é isso que eu vou tentar explicar bem melhor daqui a pouco. Mas antes, eu gostaria de deixar claro para vocês o que é a astrologia mundial e para que ela serve, tá? Em primeiro lugar, nós devemos deixar claro que a astrologia mundial é um ramo da astrologia que lida com nações e coletivos humanos. Então, a astrologia mundial, ela aplica a arte da análise, da interpretação astrológica, aos mapas das nações e especialmente aos processos históricos coletivos e transpessoais. Assim, como qualquer técnica astrológica, a astrologia mundial ela não é uma ferramenta de precisão, né? Ela não é nenhuma ciência que também vai nos permitir prever o futuro. Mas a astrologia mundial ela é uma linguagem simbólica, poderosa, e, portanto, né, claro, também abstrata, mas que nos ajuda a encontrar o significado profundo do que aconteceu no passado e do que está acontecendo hoje. É com esse conhecimento do passado e também do presente e por meio da linguagem astrológica que nós vamos conseguir ter a capacidade de identificar a essência de cada movimento histórico, de cada transformação social e, portanto, também a possibilidade de nos aventurarmos, né, na tarefa de vislumbrar tendências futuras. É por isso que a astrologia mundial vai nos permitir vislumbrar os ideais futuros e as novas concepções sociais que estão dando origem ao surgimento de novas classes sociais, aos novos contratos que regularão a relação entre essas classes sociais e também os seus governos,
e que tipo de relação vão se estabelecer, né, entre nós e esses novos poderes. Dito isso, eu queria aqui reforçar o convite para você fazer parte desse grupo de estudos e explicar com mais detalhes por que decidi fazer esse programa. Eu tenho visto muitas previsões aí catastróficas, até de colegas, mas de outras pessoas, sobre a humanidade e que estão espalhadas aí pela mídia. É uma confusão de valores, de conceitos, que às vezes trazem mais desinformação e medo do que qualquer outra coisa, né? Então, eu acredito que a astrologia mundial pode vir a trazer um maior sentido a tudo isso que está acontecendo. Então, esse grupo de estudos, ele tem como objetivo estudar e discutir por que o capitalismo versus o comunismo, por exemplo, a teoria do crescimento sem fim, a ordem econômica que está vigente, por que tudo isso são coisas do passado, né? Através desse grupo de estudos, eu quero mostrar, né, pela visão astrológica, que uma nova ordem econômica, ela já começou, e isso já começou desde o acontecimento lá da pandemia, e que também aconteceu exatamente na última conjunção entre Júpiter, Saturno e Plutão, lá no signo de Capricórnio. Todos nós sentimos isso muito bem, né? Então vamos buscar entender as origens das crises climáticas e também da emergência tecnológica que nós estamos visando. Emergência tecnológica, eu digo, essa tecnologia que está surgindo. A astrologia, ela pode nos ajudar a entender e assimilar melhor essa atmosfera de caos que esses sistemas atuais de organização, eu quero dizer, os estados, as comunidades, as economias, as religiões, né, não estão conseguindo mais estruturar. Esse caos que a astrologia entende como situações limites, que são percebidas muitas vezes como ameaçadores, mas que são necessários para que esse novo sistema de estruturas possa surgir. Então nós vamos analisar no que consiste esses novos modelos sociais e econômicos. Como é que eles impactam nos nossos comportamentos, nas expressões de gênero, na sexualidade, nos ideais sociais, nas tendências religiosas e os equilíbrios políticos e geopolíticos que acontecem a partir daí. Nós estamos na era de Aquário. A astrologia, ela está nos ensinando que não terá um futuro, mas muitos e intricados futuros. E esses futuros em constante fluxo de intercâmbios. Então esses futuros, eles são abertos e eles vão conviver com outros futuros também abertos. Então esse grupo, esse projeto de grupo de estudos astrológicos que eu estou lançando e que eu estou te convidando, eu espero a tua participação, ele tem assim como humilde objetivo a possibilidade de reconhecer mais claramente os ritmos que marcarão a nossa vida cotidiana e que não são outros que os ritmos desse próprio universo. Resumindo tudo isso, pretendo mostrar aqui junto com vocês como a astrologia mundial ela pode nos ensinar que o caos e a sua interna companheira, a crise, são mecanismos naturais de adaptação e evolução da espécie humana. E o mundo está em perpétua mudança e transformação. Então isso são coisas naturais, mas a gente precisa entender. O mundo, esse nosso planeta Terra, né, ele está mudando profundamente e nós estamos mudando com ele. Então precisamos ao menos entender que direção que nós vamos ter que tomar, sem alarmismo e com mais serenidade. Bom, então agora eu queria explicar exatamente como é que vai funcionar esse grupo de estudos. Os participantes, eles terão acesso a esse grupo de estudos através do clube de membros do meu canal no YouTube. Esse programa
inicial, ele prevê estudos sobre as chaves astrológicas que marcam os rumos geopolíticos e sociais do nosso tempo. Nós estamos falando de astrologia mundial, tá? Assim, nós vamos ter um módulo de estudos chamado O Passado, que vai abrigar aulas sobre os últimos 200 anos do ciclo de Terra, e depois nós teremos um módulo chamado Presente, que vai trazer aulas com análise sobre essa transição da era de Peixes para a era de Aquários. E, por último, um módulo chamado Futuro, que trará aulas onde nós vamos buscar desenhar tendências e cenários coletivos futuros através dos trânsitos dos planetas lentos. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Tá? E também, claro, dos aspectos que esses planetas farão. Bom, uma coisa importante que eu ainda gostaria de salientar. Estas aulas, elas serão quinzenais, serão aulas ao vivo, onde os participantes vão poder interagir, fazer perguntas, tirar dúvidas. Nós vamos inclusive fazer alguns fóruns de discussão para compartilhar essas nossas experiências pessoais. Bem, as aulas elas estão previstas para o início no dia 30 de novembro. É uma lua nova em Sagitário, na realidade. Então, depois eu vou informar ainda mais detalhadamente os horários e as outras informações de entrada dessas aulas. Mas o importante, né, o mais importante, é que você esteja realmente inscrito lá no clube de membros, tá? Então, esta vai ser uma jornada de grande conhecimento e que é algo que há muito tempo eu venho desenvolvendo e me preparando para compartilhar e aprender junto com vocês. Eu fui agora numa viagem à Espanha exatamente para buscar ainda um material que eu achava que faltava, né? E eu queria dizer assim que se você gostou dessa proposta, eu peço para você não só se junte a esse grupo de estudos, mas convide, divulgue essa proposta para outras pessoas do seu círculo de amizade. É muito importante que quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, melhor, tá? Bom, e como é que eu faço para participar? Bom, seguinte, você entra lá no meu canal do YouTube, Alex Springs Astrologia, se inscreve no canal, se tu já não estiver inscrito, e clica no Clube de Membros. Lá, tu vai ter todas as informações de quando e como vão ser essas aulas. E também as outras vantagens de estar associado lá pelo Clube de Membros, tá? Qualquer dúvida que você ainda tiver, entre em contato comigo, pode ser através dos links que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Ou então, algumas pessoas têm aí o meu WhatsApp ou Instagram, o importante é entrar em contato comigo, tá bom? Te aguardo lá, te desejo aí um bom dia, um abraço, até lá, tchau, tchau.
Olá, amigos! Olá, amigas! Já faz algum tempo que eu venho falando que eu estaria trazendo novidades em breve aqui no canal. Pois bem, chegou então a hora de divulgar para vocês, né, esse meu novo projeto. Sinceramente, eu estou muito, mas muito feliz mesmo em poder trazer essa novidade para vocês, tá bom? Bom, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, principalmente aqueles que gostam de estudar e aprender sobre astrologia. Trata-se de um grupo de estudos para entender o nosso contexto atual de vida. O que eu quero dizer com isso? É entender um pouco mais esse caos de mudança que nós estamos passando, não só na nossa sociedade, mas também no nosso país e no mundo como um todo. Mas, para entender bem essa proposta do que eu estou trazendo para vocês e como ela vai funcionar, né, eu vou pedir um pouquinho de atenção para que eu possa explicar através de um contexto aqui que eu queria trazer para vocês, tá bom? Eu queria trazer para vocês esse contexto que eu acho muito, muito interessante, que é o seguinte. O que eu tenho aqui para trazer para vocês é um grupo de estudos de astrologia. Mas não é um grupo de estudos para falar sobre conceitos astrológicos apenas.